Toque religioso. Você já ouviu falar sobre esse assunto? O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Pode atingir diversas áreas da vida, surgindo como toque sexual, de limpeza, organização e inclusive o toque religioso. Então, neste vídeo, vamos falar especificamente sobre essa questão do toque religioso. Isso ocorre na vida de muitas pessoas que acabam aceitando a Jesus e não compreendendo e entendendo o Evangelho de forma correta, e também algumas dúvidas sobre a salvação. Então, neste vídeo, vamos tratar do toque religioso. E em outro vídeo, a gente vai falar um pouco da questão de dúvidas sobre pecados e salvação, ok? Então já deixa seu like, curte, comenta e compartilha este vídeo para que mais pessoas possam assistir, e também ativa o sino de notificação para o YouTube recomendar esse vídeo para você e mais pessoas, ok? A pessoa com toque religioso encontra-se numa condição de ansiedade excessiva, que é oriunda, por exemplo, de pensamentos inadequados quanto a temas religiosos. Além disso, a pessoa pode ter a sensação de que está ofendendo a Deus ou quebrando regras religiosas e engaja em atitudes para evitar ou corrigir os erros. Para tanto, esses pensamentos e sentimentos ruins acabam tomando a pessoa completamente, podendo gerar a sensação de descontrole. Então a pessoa se preocupa tanto, mas tanto, que isso acaba por prejudicar a sua vida inteira. Em alguns casos, a pessoa acaba tendo ansiedade que cometeu algum pecado que não tem perdão, que é imperdoável, ou que Deus está totalmente irado com essa pessoa devido a algumas projeções que essa pessoa tem em mente, ou conhecimento de conceitos sobre algumas coisas que são pecados que não são. Essa pessoa faz algum tipo de comportamento ou alguma atitude que muitas vezes não é pecado, porém essa pessoa acha que cometeu um pecado abominável e acha que Deus está totalmente irado e com raiva dessa pessoa. Assim sendo, situações cotidianas podem passar a ser afetivas. Quando a pessoa está ansiosa antes de dormir, por exemplo, então ela começa a ser inundada por pensamentos inapropriados e sente que precisa fazer um ritual de orações determinando números de vezes repetidamente. Também pode pensar que, por exemplo, Deus está bravo com ela por tudo que se passa em sua cabeça, e por isso fica muito receosa, com medo de algo ruim aconteça no futuro. Portanto, vamos trazer alguns esclarecimentos sobre esse transtorno de ansiedade, chamado de toque religioso, para que você saiba identificar, como também buscar ajuda com um psicólogo especialista em toque, assim fazer um tratamento adequado para lidar com este diagnóstico. Então, o que é toque religioso? É um transtorno de ansiedade obsessivo e compulsivo por tudo que envolve a sua fé religiosa ou sua vida espiritual. Desse modo, a pessoa com toque religioso pode transformar a sua fé, a qual é fonte de conforto e alegria, em um gatilho para a ansiedade. Logo, ela tem pensamentos negativos ou ansiosos persistentes a respeito da sua vida espiritual. Com isso, essas obsessões interferem negativamente em sua rotina, em atividades e etc., fazendo com que o dia a dia seja muito angustiante. Aliás, pode parecer simples olhando de fora, ignorar esses pensamentos, não é mesmo? Porém, nada é simples para o paciente com o diagnóstico de toque religioso. A pessoa fica sem conseguir lidar com os pensamentos, emoções, e se torna gigantes, ficando impossíveis de suprir ou ignorá-los. Portanto, o problema a ser tratado no diagnóstico do toque religioso é a ansiedade extrema, bem como as obsessões e compulsões, e não a religião ou a sua fé em si, ou a sua vida espiritual. Até porque mesmo que uma pessoa se torne ateia ou abandonasse sua religião ou sua fé, ela seria portadora do toque, o que mudaria somente os conteúdos de suas obsessões e compulsões, deixando de serem vinculados à religião para se tratarem de outro tema relevante para o paciente. Sintomas do toque religioso. Muitas pessoas com toque podem ter medos intensos,
relacionados à sua religião ou espiritualidade. Além disso, elas podem ter preocupações e ansiedade de forma incomum, causando-lhes angústias e sofrimentos internos. Assim sendo, os sintomas do toque religioso se manifestam em pensamentos ou medos de ser indigno da salvação, ou seja, a pessoa aceitou a Jesus Cristo, mas ela tem dúvida acerca da sua salvação, ela não se acha que é capaz de ser salva por Deus devido a seus pecados. Isso também tem a ver com o complexo de inferioridade que a pessoa tem e leva também para a questão da salvação. O segundo ponto é pensamentos intrusivos em conteúdos que violem a sua fé, imagens mentais com conteúdos angustiantes. A pessoa fica bastante tempo pensando em coisas negativas, como angústia e outros tipos de problemas da sociedade atual. E tudo isso acaba deixando a pessoa mais deprimida e triste. Também outro tópico é medo de que as orações tenham sido ditas incorretamente ou partes tenham sido deixadas de fora. Essa também é um dos sintomas do toque religioso. Uma mentalidade de que pecados horríveis foram cometidos ou que Deus está descontente com certas ações. Ou seja, a pessoa não consegue se perdoar devido a alguns pecados que ela ainda comete no processo de salvação, no famoso chamado processo de santificação. Ninguém vai conseguir santificar da noite para o dia. A pessoa tem um tempo que ela vai se moldando, se modelando até conseguir mudar o seu estilo de vida e comportamento. Outra questão também é pensamentos de que não é religioso o suficiente e deve praticar mais a sua fé. Pensamentos sobre blasfêmias, pensamentos de que merece ser punido, preocupação excessiva com a moralidade. Isso ocorre geralmente com os novos convertidos, com pessoas novatas na fé. Além dessas citadas, os rituais associados ao toque religioso podem envolver ações exageradas, como rezar ou realizar rituais religiosos por um longo período de tempo, por exemplo, muitas horas por dia. Em alguns casos, os rituais são longos porque precisam ser feitos perfeitamente ou suficientemente. Outro sintoma é pedir continuamente o perdão de Deus e confessar repetidamente os pecados percebidos, seja a Deus por meio de orações ou um representante religioso, constantemente meditando sobre as suas ações, imaginando se o comportamento foi pecaminoso ou se as palavras tinham duplo sentido de natureza sacrílega. Tentam também anular pensamentos ruins com pensamentos bons, ou pensamentos mais religiosos tentando compensar pensamentos ruins, pensando o mesmo número de pensamentos bons. Outro sintoma também é rezar um certo número de vezes. Em algumas religiões, fazer o sinal da cruz um número específico de vezes, antes, durante ou depois da reza. O que pode causar o toque religioso? Talvez pode surgir a pergunta: o que leva uma pessoa a ter o toque religioso e quais poderiam ser as causas desse transtorno? No entanto, não há uma resposta específica para essa pergunta, mas pensamos sim em um conjunto de fatores. O toque religioso é um subtipo de toque, portanto, quem tem toque religioso é portador do diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, significando que ele pode ter outros subtipos de toque não religioso. Dessa maneira, alguma pessoa com toque religioso descobre que suas obsessões e compulsões evoluem ou se modificam em relação ao conteúdo com o passar do tempo. Logo, as causas do toque religioso não são totalmente compreendidas, porém, observamos pontos importantes. Considerar-se uma forte correlação com fatores genéticos, ambientais ou a mistura de duas fontes. Por exemplo, alguém com histórico familiar do toque pode ser mais suscetível a diagnóstico geneticamente. O lugar que a religiosidade ou espiritualidade ocupa na vida do paciente também é muito relevante. Para tanto, é mais provável que uma pessoa tenha toque religioso se para ela, por exemplo, a religião desempenha um papel significativo na vida social e no senso de si mesmo, ou atribui peso moral às dúvidas religiosas transitórias, ou acha que as suas transgressões morais ou religiosas serão severamente punidas por Deus ou divindade em que acredita.
ou tem algum familiar próximo com toque. Impactos na vida do paciente. Todos os tipos de toque incluem obsessões e compulsões. O que muda é o conteúdo delas de acordo com o subtipo do toque. Assim sendo, as obsessões se caracterizam por pensamentos e imagens mentais, diálogos internos e imaginados, questionamentos ou dúvidas indesejadas e intrusivos. Agora, as compulsões são ações físicas ou mentais repetitivas realizadas na tentativa de aliviar a angústia e ansiedade que as obsessões trazem, e todos esses incômodos resultam em impactos negativos à vida do paciente com toque religioso. Logo, o toque religioso prejudica a qualidade de vida de uma pessoa, muitas vezes causando outros sentimentos como extrema ansiedade, culpa e vergonha. Pode gerar também um certo isolamento social ou diminuição da conexão com as pessoas importantes na vida do paciente. Além disso, afeta um aspecto muito importante como suporte emocional, que é a parte religiosa e espiritual, podendo gerar a sensação de perda de sentido ou desamparo. Sendo assim, uma pessoa pode se envolver em rituais na tentativa de diminuir a angústia gerada pelo diagnóstico na medida em que se distancia do trabalho, da escola ou das obrigações familiares. E qual seria o tratamento para o toque religioso? A terapia cognitivo-comportamental é um tipo de terapia baseada em evidência científica com excelentes resultados para tratamento de ansiedade, incluindo o toque religioso. O tratamento para o toque religioso é muito efetivo e segue protocolos reconhecidos internacionalmente para a redução dos sintomas, mas exige que o paciente esteja disposto ao tratamento e de forma orientada e gradual, desafie seus medos. Assim sendo, a terapia geralmente é focada, dentre outras bases, em ajudar a pessoa a controlar a ansiedade sem prejudicar a sua qualidade de vida. Desse modo, o terapeuta jamais questionará a fé do paciente, mas sim tratará a sua ansiedade relacionada aos medos religiosos. A técnica é considerada padrão ouro para o tratamento do toque. Dessa forma, a terapia irá ajudar a: número 1, entender o funcionamento do toque. Número 2, diminuir obsessões. Número 3, diminuir compulsões. Número 4, diminuir os sintomas do toque. Número 5, técnicas de controle da ansiedade. Número 6, psicoeducativo sobre os mantenedores do transtorno. Número 7, desconstrução das regras supersticiosas. Número 8, estratégias de gerenciamento emocional. Número 9, aumento de repertório comportamental. Número 10, redução da hipervigilância. Número 11, exposição e prevenção de resposta. Dessa maneira, a técnica é uma abordagem de tratamento com eficácia de resultado. O toque trata-se de uma patologia, portanto, não regride sozinho e precisa de tratamento especializado. Então eu espero que você tenha compreendido e entendido sobre esse assunto do toque religioso. Não existe só o toque religioso, mas também o toque de comportamento, quando você fica pensando e martelando o mesmo pensamento inúmeras vezes durante o dia. Fica pensando e circulando a mesma coisa várias vezes. Isso também tem um toque por objetos de arrumação e etc., como também tem um toque religioso, certo? Então, espero que você tenha compreendido mais sobre esse assunto. Se gostou do tema, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Deixa aqui embaixo seus comentários para a gente poder interagir. E se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente vai trazer aqui mais no canal, como também vamos falar mais da teologia coach, teologia da prosperidade, o evangelho triunfalista e o evangelho egocêntrico, certo? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.